Vamos lá, algumas considerações também sobre contrato de consórcio. Danos morais. Pode acontecer danos morais dentro de um contrato de consórcio, dentro de um consórcio? Pode sim. Mas é muito difícil você conseguir comprovar que houve o dano moral. Ah, Edilson, mas o dano moral simplesmente, se eu estiver falando na responsabilidade civil lá do 917, do 927, eu simplesmente preciso mostrar o nexo causal. Pois é, eu preciso mostrar o dano e o nexo causal. Não precisa demonstrar culpa nem dolo. O problema é que, exatamente por causa das características do consórcio, onde é uma reunião de pessoas com um objetivo único, dificilmente tem se conseguido danos morais para alguma coisa que eventualmente aconteça dentro do consórcio. E se acontecer dano moral, você tem que lembrar que ainda há um outro problema. Por quê? Porque são os próprios consorciados que irão pagar esse dano moral. Ah, mas não vai ser a administradora? Não, a administradora e os diretores, eles são responsáveis pela guarda dos valores. Mas, como um consórcio é um grupo de pessoas, em sendo um grupo de pessoas, consequentemente você tem que lembrar que quem vai pagar essa brincadeira aí são os consorciados. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito é disso, eu quero fazer a revisão dos juros do meu contrato de consórcio. Tem como fazer revisão dos juros do contrato de consórcio? Não. Por que não tem como fazer revisão de juros do contrato de consórcio? Porque não existe juros em contrato de consórcio. O que existe é a cobrança de uma taxa de administração. Ora, se não há juros no contrato de consórcio, consequentemente não há de se falar em desconto de juros, né? Ou em revisão de taxa de juros. Aí, Edilson, mas tem como eu fazer um cálculo lá? Tá, no final da aula a gente vai fazer esse cálculo, mas isso não é juros. Só para avisar para você que, então, enquanto perito bancário, nós vamos fazer essa revisão dos juros? Não, não tem juros. E eu trago aí o número de um RESP que foi julgado lá em 2010 ainda, e mostrando exatamente isso. Olha, não há juros em contrato de consórcio, portanto, não há de se falar em abatimento de juros ou revisão de juros nos contratos de consórcio. E é uma relação de consumo? Aí sim, há uma relação de consumo e tem vários julgados no STJ nesse sentido, falando que sim, por ser contrato de adesão, por haver de um lado uma pessoa que está, se o objetivo é que as pessoas possam acessar o mercado de consumo, né, a gente já tem uma relação de consumo aí mesmo dentro do contrato de consórcio. Então lembre-se disso, tá? Fica aí a regra para você. É relação de consumo? Sim, é relação de consumo. E diz o que muda em sendo relação de consumo e não sendo relação de consumo. Primeira coisa, a gente tem inversão do ônus da prova, né? Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é mais de quem alega, mas sim inverte, né? Vai para o fornecedor. E a gente também tem aquela regra básica lá do artigo 42, né? Repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Então, é um benefício, né? No caso da relação de consumo, porque assim, relação de consumo tem vários julgados no STJ nesse sentido, mostrando que assim, relação de consumo no caso dos contratos